Fique Bem. Fique Bem de hoje. Como dizer não? Você sabe dizer não? Você é uma pessoa que sabe dizer não? Eu tenho as minhas dúvidas sobre mim mesma, mas hoje a gente fala sobre esse assunto com o Marcelinho Soares no Fique Bem aqui na Rádio Mais. Que bom, Carol, tá aqui para falar sobre não. Não. Como é aprender a dizer não? É fácil dizer não para as pessoas? Não. É muito difícil dizer não para as pessoas, né? E as pessoas às vezes abrem mão das suas coisas, né, para dizer sim para as outras pessoas. É verdade. Aí teu filho pede alguma coisa, teu pai pede alguma coisa, alguém pede alguma coisa para você, você vai dizer, claro, sim, na hora. Vou largar tudo que eu tô fazendo e vou fazer. Por quê? Porque eu tenho um amor, porque eu tenho um carinho, porque eu tenho uma atenção ou porque eu tenho uma responsabilidade com aquela pessoa. Sim. E aí eu tenho que dizer sim para a pessoa. E eu vou dizendo não para mim mesmo. E aí é que está o grande detalhe. As pessoas têm medo de dizer não para as outras pessoas. De repente, você tem não na tua frente, ali uma oportunidade de, quem sabe, vencer uma barreira. E você não vence por quê? Porque você tem que dizer sim. E por que as pessoas dizem sim ao invés de dizer não? Existe uma interpretação de que se eu olhar para você e disser não, você vai virar as costas para mim. Você vai me convidar para vir fazer um programa Fique Bem na rádio e eu vou dizer, não, Carol, não posso. Carol, de repente, vai dizer, não vou chamar mais o Marcelinho. Nunca mais vou chamar o Marcelinho. Vou chamar outra pessoa. E aí, de repente, Carol me chama, mas eu tenho uma série de coisas para fazer, um monte de coisa importante também. E eu olho para Carol e digo, sim, Carol, eu vou para a rádio. E aí abri mão de todas as outras coisas, porque a relação que eu tenho com a Carol é importante. Porque a afinidade que eu tenho com a Carol é importante, assim como a afinidade que você tem com seu pai, com a sua mãe, com seu filho. Você acha que se você disser um não, você vai perder isso. Você vai romper esses laços. E é por isso que o ser humano não diz não para as outras pessoas. Mas como dizer não sem machucar o outro? O grande detalhe é esse. Por que nós não sabemos a dizer não? O não é a palavra que mais é falada pra gente desde a nossa infância. A primeira coisa que a gente quase escuta é não. Não mexe aí. Não mexe aí. Não mexe aqui. E aí vamos não. lá. Assim não. Faz assim. Dentro da linguística, nosso ouvinte precisa saber disso. O não existe. Oi? Dentro da linguística, o não existe. Vamos fazer um teste, ouvinte? Vai lá. Pensa assim, eu vou dizer pra você, não pense num Fusca amarelo. Eu pensei no Fusca amarelo. O não existe. O nosso cérebro não assimila a palavra não. Se você falar para uma criança, não mexa aí, é a mesma coisa que você está dizendo para a criança, mexa aí. De tanto que a gente escuta não na nossa vida, o nosso cérebro bloqueia a palavra não. E isso é linguística. O nosso vocabulário tá ali. Então, você não, você não assimila. Então você acha que como esse não você não assimila e você vai dizer um não para outra pessoa, você está não assimilando a outra pessoa. Você está não aceitando, você está rejeitando a pessoa. Que forte isso. É por isso que nós não dizemos não. Agora, Carol, como é que a gente faz para vencer esse dizer não? Existe uma coisa que se chama prioridade. Prioridade. E a prioridade é quem? É você ou é o outro? Eu. Então você tem que dizer sim para você. Mas isso não é egoísmo? Não. Isso é preservação da tua vida, da tua sanidade e da tua saúde mental, física e espiritual. Necessário. Então você precisa dizer sim em primeiro lugar para você. E você não vai dizer não para as outras pessoas. Você sabe Só que você vai dizer sim numa menor quantidade para as outras pessoas. Isso me veio muito em mente em avião. Para as pessoas que não andam de avião, sim, elas não sabem, mas todas as vezes que você está dentro de um avião, a aeromoça diz assim, se a cabine for despressurizada e vocês precisarem de máscara de oxigênio, elas vão cair do teto. E você vai colocar primeiro em você e depois numa pessoa que precisa de ajuda. Você nunca coloca primeiro na criança e depois em você. Porque senão você fica sem ar e na hora que você está colocando para a criança, você vai desmaiar, vai cair, vai levar a máscara da criança e a criança se foi também. Não vai pôr nem da que precisa de ajuda e nem na sua. Por isso que a gente precisa primeiro olhar pra gente. Isso. E aí a máscara, o exemplo da máscara que você traz é fantástico. O sim da máscara primeiro é para mim. Eu coloco o sim primeiro para mim.
Depois eu vou colocar o sim pro outro. Você tem 5 horas de trabalho. 5 horas de trabalho, um exemplo. 5 horas para fazer uma atividade profissional com um grupo de pessoas. Você tem as suas funções e cada uma das pessoas tem as suas funções. Se você diz sim em primeiro lugar para você, todo aquele outro que pedir ajuda para você, você vai fazer no tempo que você tiver. Você não vai estar dizendo não para a pessoa, você vai estar dizendo sim para outra pessoa, mas dentro do seu tempo. Olha que sensacional. Dentro do seu tempo. Então, você não precisa dizer não para as pessoas. Você tem que dizer sim para as pessoas, só que dentro do tempo. Imagine que você tem ali, você gasta dessas 5 horas, 4 horas para você fazer concentrado todas as tuas coisas. Você sobra 1 hora para dizer sim para os outros. Para ajudar a outra pessoa. Então você não tem que dizer não para as outras pessoas. Você tem que dar prioridade para você. Você tem que dizer sim para você primeiro. Porque se você diz sim, diminui o tempo que você vai ter para ajudar as outras pessoas. Eu, como mãe, mulher, diria que é algo mais difícil para mulher, não é? Total. Do que para os homens. Homens têm essa condição mais tranquila de dizer não, né, para as outras pessoas e sim para si mesmo. Muito mais, porque o homem é muito mais egoísta. O homem é muito mais olhado pro eu dele. A mãe, a mulher, ela olha pro todo. Ela olha para casa, porque a mãe é segurança, a mãe é conforto, então ela quer o bem-estar da família, ela quer o bem-estar dos filhos. E não é que a mãe não tenha que ter isso, a mãe tem que ter, mas ela tem que transmitir para os filhos que ela também precisa da ajuda e do tempo dela. Ela precisa pedir ajuda para o marido, pedir ajuda para o esposo, para que ele possa entender também que ela precisa do momento dela. Então ela precisa dizer sim para ela. O que acontece muitas vezes, que casamentos são rompidos quando a mulher resolve começar a dizer sim para ela. Aí a família, o homem principalmente, não aceita mais isso e os casamentos se rompem. Então, por quê? Porque lá atrás não foi combinado. Lá atrás não foi ajustado. Ah, depois muda. Lá na frente melhora. Não muda. Não melhora se não for conversado, se não for combinado. Sensacional. Sempre é tempo de aprender a dizer sim para si mesmo. E isso não é egoísmo. É preservação da nossa saúde, da nossa sanidade física e mental. A gente ensinou você a falar não sem precisar falar não. Sem precisar falar não. Só diga sim. Fique bem de hoje. Incrível. Obrigado, Marcelinho, mais uma vez. Para quem quiser entrar em contato com você. Marcelinho Soares nas redes sociais, tá lá. Tem meu telefone, tem meu Insta, tem tudo. Você acha lá. Maravilhoso. Obrigada. Um abraço. Até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Fique bem.